Olá, eu sou a Bela Margarida e bem-vinda aqui à Semana do Foco. Hoje é quarta-feira e este é o terceiro vídeo desta série desta semana. Todos os dias estou a partilhar contigo um vídeo com informação, com dicas muito práticas para que tu possas ter a tua saúde no que diz respeito a estilo de vida na palma da tua mão. E tudo isto porque nesta altura estamos no meio de uma pandemia e estamos de quarentena em casa. Há a infecção por Covid-19 e o que acontece é que, segundo os estudos que estão a ser feitos, todas as pessoas que têm complicações, ou mais de 99% das pessoas com complicações mais graves, são pessoas que têm problemas de saúde. Sendo que o excesso de peso ou a obesidade é aquele que é o mais forte, o mais presente em termos de todas as pessoas que têm tido complicações. E então, tendo em conta toda esta situação atual, o que resolvemos fazer foi partilhar contigo quais são os passos que podemos fazer para que possamos ter realmente um corpo mais saudável e uma saúde muito mais estável. A gordura não é só gordura em si, é também um processo inflamatório do corpo e isso faz com que, ao sermos infectados por Covid, pelo coronavírus ou por outro agente patogénico qualquer, o nosso corpo não tenha tantas defesas, é mais uma inflamação a acrescentar àquela que já temos. Por isso, a obesidade não é de todo a melhor forma de nós estarmos e pode ser efetivamente prejudicial para nós. Então, ontem partilhei quais são os dois primeiros passos que têm a ver com a informação e com as limpezas e hoje vamos falar dos últimos dois passos. São apenas 4 passos que tens que seguir sistematicamente a fim de que possas ter a tua saúde na palma da tua mão. No passo de informação, vimos a informação prática e depois, no passo das limpezas, vimos como é importante limparmos o nosso espaço e arranjarmos espaço em casa, espaço físico para colocarmos aqueles alimentos que são importantes para nós e para este novo estilo de vida. Hoje, passo 3, vamos começar por quê? Por criar a nossa lista de alimentos. Porquê? Porque é importante nós termos uma lista com tudo aquilo que gostamos para podermos escolher aquilo que nós gostamos, que nos sabe bem e para que possamos depois não estar constantemente a fazer sacrifícios, a comer coisas que não é de todo aquilo que mais gostamos, para que possamos ser consistentes no nosso novo estilo de alimentação. Então, o que eu te vou pedir é que pegues uma folha de papel e que a dividas em 4. Podes dobrá-la, podes riscar e podes até só ter, por exemplo, dobrada a meio e com 4 espaços para poderes escrever. Em cada espaço vais colocar um nome. Então, no primeiro e garantidamente o mais importante de todos, tu vais colocar fontes de proteína animal. No segundo, vais colocar fontes de boas gorduras. No terceiro, vais colocar vegetais ou fontes de hidratos de carbono. Porquê é que eu estou a falar em fontes de hidratos de carbono? Nós não comemos os vegetais por serem fontes de hidratos de carbono, mas falo em hidratos de carbono porque é um dos 3 macronutrientes. E então temos as proteínas, principalmente fontes de proteínas animal, que foi a primeira sugestão para o primeiro título. Temos as gorduras, os lípidos, como o segundo macronutriente, e como terceiro macronutriente temos os hidratos de carbono. Neste caso vamos usar essencialmente aqueles que são
pouco ricos em hidratos de carbono, retirar os amiláceos e ficar com os vegetais e os legumes, principalmente os de pouco amido. Ainda temos um quarto de espaço e esse espaço vamos guardar para os temperos. Então, no primeiro temos proteínas, vamos começar a listar todas as fontes de proteínas animais que gostamos e vamos ser muito específicos. Ou seja, começamos, por exemplo, com carnes de mamíferos e então vamos acrescentar aí quais os mamíferos que nós costumamos consumir, por exemplo, porco, cordeiro, borrego, vaca, coelho, e depois disso vamos listar todos os cortes que nós gostamos. Vou pensar na carne no porco, por exemplo, então podemos listar todas as partes que nós gostamos do porco: entremeada, pá, costeletas, patinhas, fígado, tudo aquilo que nós gostamos nós vamos colocar e depois vamos fazer o mesmo para todos os outros animais. Depois dos mamíferos podemos passar às aves, por exemplo, frango, peru, e vamos colocar lá tudo aquilo que nós consumimos desses animais. Repara, uma forma de tu poderes respeitar o animal que morreu para que te possas alimentar é não seres demasiado esquisito ou esquisita naquilo que tu vais comer. Ou seja, se ele morreu para te alimentares, convém que tu comas, como se costuma dizer, da cabeça ao rabo. Então, todas as partes que são comestíveis deves introduzir na tua alimentação. Quer aquelas de cortes mais finos, mas também as outras que podem até ser mais baratas, mas que não deixam de ser mais nutritivas. Por exemplo, o caso do fígado. O fígado é provavelmente das coisas mais baratas que se pode comprar em termos de cortes de porco ou de vaca e é a parte mais nutritiva. Portanto, come vísceras, come o animal da cabeça ao rabo. Depois de teres listado tudo o que é de animais e, se for preciso, pausa o vídeo e vai fazer esta tarefa. Para quê? Para que possas ter contigo tudo aquilo que realmente é importante e na hora. Agora que te lembras, é uma boa hora para escreveres. Depois vens, ouves mais um pouco do vídeo, voltas a fazer pausa e voltas a escrever o próximo ponto e assim por diante. Depois vais escrever os peixes. Dá preferência àqueles que tu mais gostas, mas se gostas de peixes gordos, esses são boas fontes também de gorduras. Então, lista se vais comprar cavalas, carapaus, salmão, bacalhau, espada, pescada. Põe todas as fontes de peixes que tu vais procurar. Depois podes também acrescentar, ainda na parte de proteína de origem animal, todos os mariscos, todos os frutos do mar, os moluscos, como pota, polvo, lula, chocos, camarão, mexilão, amêijoa, lapa, caranguejo, aqueles que tu gostas e que cabem efetivamente no teu bolso. Ainda falta acrescentar nas fontes de proteína animal os ovos. Pronto, pausa, escreve e volta para nós irmos para uma segunda parte. Nesta segunda parte eu sugeri que escrevesses gorduras boas. Porquê? Ao longo de muito tempo nós fomos inundados de publicidades que faziam com que nós escolhêssemos a margarina em vez da manteiga, os óleos refinados em vez do azeite. A minha sogra costuma contar uma história que aconteceu com ela e realmente faz-nos ver o poder da indústria. Ela costuma contar que
quando apareceram os óleos vegetais, o que acontecia é que quando iam à mercearia comprar azeite, só lhes era cedido uma parte de azeite por cada percentagem de óleos vegetais que comprassem. Ou seja, a indústria dos óleos vegetais chegou para entrar e fazer tudo o que estivesse ao alcance deles. Tanto que até houve uma altura em que até os próprios profissionais de saúde sugeriam que trocássemos a manteiga, que é uma gordura natural, por becel, por margarina, por planta, por outras gorduras de origem vegetal, e que se dizia que, apesar de serem hidrogenadas e etc., mesmo assim eram favoráveis para o coração. Então, vamos fazer a lista das boas gorduras. Vamos colocar aquelas que são naturalmente presentes, ou seja, é a banha, é o azeite, é o óleo de coco, se assim o quiseres, é a manteiga. Tudo isto são gorduras que se pode obter mesmo em casa e que é fácil de entender porque é que são preferíveis às outras. Para as outras, precisamos efetivamente de uma indústria para conseguir extraí-las dos vegetais. Depois de fazermos a lista das gorduras boas, vamos à terceira parte da nossa lista e, embora eu tenha falado em fontes de hidratos de carbono, a realidade é que vamos escolher aquelas que têm poucos hidratos de carbono. E é o quê? São todos os vegetais e todos os legumes de baixo amido. Porquê de baixo amido? Porquê é que eu insisto nisto? Porque o amido, a partir do momento em que entra na boca, começa a ser trabalhado pela amilase e começa a se decompor em açúcares mais fáceis de serem absorvidos. E, no fim das contas, no nosso organismo vai ser usado como pura e simplesmente glicose, que é o nome de açúcar mais simples que nós medimos quando fazemos o teste para ver o açúcar no sangue. Ou seja, se consumiste muito amido, mesmo sendo sob a forma de trigo integral, de arroz proveniente dos pântanos mais especiais, tudo isso é amido, fortes fontes de amido e que vão impactar em muito os teus níveis de açúcar. E claro, quando temos os níveis de açúcar alto, nós estamos a enviar para o nosso corpo a mensagem de que precisamos começar a armazenar esse açúcar. E como é que vamos armazenar? Sob a forma de gordura, porque é a forma mais inteligente que o nosso corpo tem de armazenar o açúcar. Então, toda a gordura que nós temos, ou a maior parte da gordura que nós temos, é pura e simplesmente o açúcar a mais que nós consumimos, que o nosso corpo transformou em gordura de forma a ficar armazenada para que um dia possamos vir a utilizá-la. Se nós não a usarmos, vai continuar aquela fonte de energia disponível no nosso corpo ad eternum e provocando o quê? Inflamação no nosso corpo. Mas, voltando aos vegetais e à nossa lista de compras, vamos escrever o quê? Aqueles vegetais e aqueles legumes de baixo amido. E para isso temos todas as folhas, temos todas as frutas, que não propriamente os frutos mais doces, mas, por exemplo, o tomate, o pimento, a berinjela, a courgette, o pepino, são tudo, do ponto de vista botânico, frutos e que podes consumir à vontade no teu dia-a-dia. Podes também ainda incluir o chuchu, podes incluir a beterraba, o nabo, a cenoura, tudo, a cebola, o alho, tudo são alimentos que podes incluir na tua alimentação
E vais utilizar para quê? Para te nutrir? Não, não necessariamente. Porquê? Porque se tu consumires proteína em qualidade, em quantidade e variada, consumires o animal que morreu para te alimentares da cabeça ao rabo, já vais consumir todos os nutrientes que necessitas. E os legumes, os vegetais, assim como as gorduras, vão servir pura e simplesmente como veículo para levarmos a proteína para nós, porque quando nós temos fome, é porque precisamos de nos nutrir, não porque precisamos de energia. Então, usa e abusa daqueles que tu mais gostas e usa-os da forma mais saborosa, as preparações mais gostosas para ti, escolhendo, claro, preparações que levam ingredientes que estão dentro deste novo estilo. Ou seja, tudo o que são grãos e cereais vais colocar de lado, tudo o que são açúcares vais colocar de lado e vais deixar também para trás todos os alimentos amiláceos. Eventualmente podes manter na tua alimentação, por exemplo, um pouco de batata doce, batata normal, um pouco de inhame, um pouco de mandioca, mas com muita parcimónia, com muita atenção para não exagerares desses alimentos, porque são amiláceos, vão-te alterar a glicose e vais entrar em modo de armazenamento de gordura quando vais exceder as doses normais desses alimentos. E depois de listares todos os legumes e vegetais, aqueles que tu gostas e aqueles que vão dar sabor ao teu prato pura e simplesmente, vais passar para a parte dos temperos e lá está, opta também por aquilo que dá cor e sabor ao teu prato. Aí podes escolher um bom sal marinho. Em Portugal é fácil de encontrar, a maior parte do sal que nós temos à venda é sal do nosso mar, portanto da nossa costa, é um bom sal. Depois podes acrescentar o vinagre de cidra, vinagre de vinho, aquele que tu mais gostares. Nós damos preferência ao de cidra, mas se preferes o outro e encontraste um bom vinagre, tudo bem. Vamos também colocar aqui o quê? A parte das plantas aromáticas, o louro, a segurelha, o tomilho, os orégãos, o cebolinho, todas aquelas plantas aromáticas e ervas aromáticas, salsa, coentros, etc., que tu gostas efetivamente, e vamos colocar as especiarias também que tu gostas, como a canela, o caril, o anis, tudo aquilo que vai dar o açafrão, tudo aquilo que vai dar sabor ao teu prato e que tu sentes prazer quando comes alguma coisa em que aqueles sabores se evidenciem. Lembra-te também, por exemplo, das pimentas, que também costuma dar um toque especial, pelo menos nós cá em casa gostamos imenso. E é isto, faz a tua lista de compras ou faz a tua lista de alimentos. Claro que depois vais voltar ao teu frigorífico, à tua despensa, ao teu congelador e vais ver o que é que ainda tens lá e que esqueceste de alguma forma de retirar e que não entra aqui nesta lista, e depois, baseado na lista de alimentos que podes consumir ou que vais usar como base de apoio para as tuas refeições, vais então pegar em tudo isso e fazer a tua lista de compras, vendo o que é que já tens e o que é que ainda falta ires comprar. E é assim que depois vais-te baseando sempre para ires fazendo as tuas listas de compras. Claro que se quiseres também podes optar por fazer um menu semanal e fazer a tua lista de compras com base naquelas receitas. E é isto que tinha para falar sobre o passo 3, que está relacionado com a lista de compras. Depois só falta então colocares a mão na massa.
Já falei tanto do sabor e é isso que é mais importante. Vamos ao passo 4, construir o nosso prato. O importante é aquilo que já falamos no início, que são as fontes de proteína animal. E porquê isto? Porque já nos vão dar todos os nutrientes necessários. A partir daí vais simplesmente depois combinar no teu prato com o que te falta para dar mais sabor. Se escolhes uns peitos de frango, claro que não vais comê-los assim só por si, são secos e sem sabor. Então vais acrescentar uns bons temperos, se quiseres podes juntar legumes ou uma bela salada e podes também fazê-los com manteiga, que vai realçar um pouco mais o sabor. Já acrescentas gorduras, já acrescentas legumes e vegetais, já acrescentas temperos. Dá sabor ao teu prato. Pega no teu prato, pensa na tua refeição e a primeira coisa que tens que fazer é sempre selecionar a proteína animal, a fonte de proteína animal que tu vais consumir, porque é isso que te vai dar saciedade e que te vai nutrir o organismo. O resto é para embelezar o prato, porque os olhos também comem, e para dar sabor ao prato. E se quiseres, nós cá em casa muitas vezes fazemos como refeição principal apenas carnes, por exemplo. E se veres algumas das nossas partilhas, vais ver que vais encontrar pratos onde só carne e é suficiente. Também podes fazer isso. E pronto, isto é tudo o que tinha para falar sobre o quarto passo, como construir o prato. Vais dar prioridade à proteína de origem animal. Amanhã nós vamos voltar cá e vamos falar das 3 primeiras das nossas responsabilidades. Porquê? Porque não é só a alimentação, vamos falar também da alimentação, mas é importante também teres em conta a hidratação, o sono, o ser social, ter cuidado com também a tua saúde mental e a atividade física. Amanhã vamos falar das 3 primeiras, sono, alimentação e hidratação, e as outras 3 falamos na sexta. Então, vemo-nos cá amanhã às 9 para falar sobre 3 das nossas 6 responsabilidades, das quais dependem a nossa saúde metabólica, para estarmos mais fortes, com as nossas defesas em cima, resistentes para o que der e o vier. E já sabes, vemo-nos amanhã aqui e até lá já fica bem, tranquilamente, bela, boa semana do foco.